Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser a continuação do iceberg das pessoas misteriosas, sendo essa a terceira parte e a camada 3 do iceberg. Eu já vou avisando, gente, que a partir dessa camada os tópicos serão muito mais pesados, envolvendo crimes reais, assassinatos e muitas outras coisas muito delicadas para pessoas que possuem gatilhos, tá bom? Então, caso vocês ou sejam menores de idade, tenham menos de 16 anos ou possuem ou são sensíveis a casos pesados de crimes reais, assassinatos e mortes, eu recomendo que vocês não vejam esse vídeo. Mas caso vocês vejam, eu não me responsabilizo por nada. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo. Vão lá, sem enrolações, né? Porque, como eu já falei, todas as apresentações que eu fiz foi na primeira camada do iceberg. Então, por favor, deem uma ajudinha, vão ver o vídeo, os vídeos da camada 1 e da camada 2, caso quem não viram. Então, sem mais enrolações, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtem o vídeo, sigam minhas redes sociais e bora pro vídeo. John Doe 24 foi o nome dado a um homem misterioso encontrado vagando pelas ruas de Jacksonville, Illinois, nos Estados Unidos, em 1945. Ele era surdo, mudo e aparentemente sem memória ou documentos que pudessem identificar quem era. Por não conseguir se comunicar e ninguém reivindicá-lo, foi internado em instituições do estado, onde viveu por mais de 30 anos. Durante esse tempo, ele ficou conhecido apenas como John Doe 24, um nome genérico usado para pessoas sem identidade. Com o passar dos anos, tornou-se um símbolo de negligência e do isolamento sofrido por pessoas com deficiência e sem família. Ele morreu em 1993, ainda sem nunca ter sido identificado oficialmente. Sua história chamou a atenção após a publicação de um livro e de um documentário que denunciaram a forma como foi tratado e destacaram a humanidade por trás da sua trágica história. O incidente do Museu Isabella Stewart Gardner ocorreu em 18 de março de 1990. Foi um dos maiores roubos de arte da história. Na madrugada desse dia, 2 homens disfarçados de policiais entraram no museu em Boston, nos Estados Unidos, alegando responder a uma chamada. Eles renderam seguranças, os amarraram e durante cerca de 81 minutos roubaram 13 obras de arte no valor estimado em mais de 500 milhões de dólares. Entre as peças levadas estavam pinturas de Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet, e nenhuma delas jamais foi recuperada. Os responsáveis nunca foram oficialmente identificados. O FBI acredita que os ladrões estavam ligados ao crime organizado de Boston, possivelmente membros da família patriarca, a máfia ítalo-americana, ou de gangues irlandesas locais como a White Bulger. No entanto, ninguém foi condenado e as obras continuam desaparecidas até hoje. O Índio do Buraco foi um último sobrevivente de uma tribo isolada que viveu no estado de Rondônia, no Brasil. Seu nome verdadeiro nunca foi conhecido. Ele ficou famoso por ser o último habitante de seu povo que foi exterminado por fazendeiros e grileiros ao longo das décadas de 1970 e 1980. Ele ganhou o apelido porque fazia grandes buracos dentro de suas ocas, provavelmente com significado ritual ou como armadilhas. Viveu totalmente isolado por cerca de 26 anos, recusando qualquer contato com o mundo exterior, embora a FUNAI o acompanhasse à distância para protegê-lo. O Índio do Buraco foi encontrado morto em 2022 em sua rede, sem sinais de violência. Sua morte marcou o fim de uma etnia inteira, simbolizando a destruição de muitos povos indígenas isolados pela expansão da fronteira agrícola e pelo desmatamento na Amazônia.
O criador do Evilstick é um fabricante desconhecido de brinquedos baratos, provavelmente baseados na China, que produziu o item para marcas genéricas vendidas em lojas de desconto. O Evilstick ficou famoso por volta de 2014, quando uma mãe em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, descobriu que o brinquedo, vendido como uma varinha mágica infantil, escondia uma imagem assustadora de uma mulher demoníaca com olhos vermelhos e ensanguentados, visível ao rasgar o papel refletido no brinquedo. O produto era distribuído pela empresa chamada Game Industries, ou importado por marcas genéricas. Não se sabe ao certo qual foi o lote que originou o caso específico, e não havia qualquer menção oficial do verdadeiro fabricante ou artista responsável pela imagem. O louco do Gás de Matum foi um misterioso indivíduo, ou possivelmente uma histeria coletiva, responsável por uma série de supostos ataques com gás que ocorreram entre agosto e setembro de 1944, na cidade de Matum, Illinois, nos Estados Unidos. Moradores relataram sentir cheiros adocicados e logo depois apresentarem sintomas como náusea, tontura, dormência e paralisia temporária. Em alguns casos, diziam ter visto uma figura misteriosa, geralmente descrita como um homem alto, vestido de preto e usando um chapéu ou uma máscara. Apesar das dezenas de relatos e investigações policiais, nenhum culpado foi identificado e nenhum gás foi comprovadamente encontrado nas casas. Muitos pesquisadores acreditam que o caso foi resultado de histeria em massa, amplificada pela tensão da Segunda Guerra Mundial e pela cobertura sensacionalista da imprensa. O Conde de Saint-Germain foi uma figura misteriosa do século XVIII conhecida por seu suposto conhecimento em alquimia, ciências, artes e música, além de boatos sobre imortalidade. Ele apareceu em várias cortes europeias, especialmente na França, onde impressionou nobres e reis como Luís XV com sua inteligência e habilidades. Saint-Germain afirmava ter séculos de idade e dizia conhecer figuras históricas de tempos antigos. Era também conhecido por nunca envelhecer visivelmente e por interesse em elixires da vida longa e pedras filosofais. Apesar de relatos de sua morte em 1784, surgiram testemunhos posteriores afirmando que ele teria sido visto em diferentes épocas e lugares, reforçando sua fama de imortalidade e enigmático. Gil Pérez foi um soldado espanhol que se tornou protagonista de uma famosa lenda de teletransporte do século XVI. Segundo a história, ele servia como guarda no Palácio das Filipinas, em Manila, quando em 24 de outubro de 1593 teria sentido tontura e encostado na parede para descansar. Ao abrir os olhos, percebeu que estava em México, a mais de 14 mil quilômetros de distância. Confuso, Gil foi preso pelas autoridades locais, pois dizia estar servindo nas Filipinas e afirmava que o governador de lá havia sido assassinado, algo que os mexicanos só descobriram meses depois, quando um navio vindo das Filipinas confirmou o fato. O caso de Gil Pérez é muitas vezes citado como um dos primeiros relatos de teletransporte espontâneo ou viagem no tempo, embora não haja provas históricas concretas. A história é considerada uma lenda urbana ou folclórica, misturando fatos coloniais com elementos sobrenaturais. Green Boots é o apelido dado a um alpinista não identificado que morreu no Monte Everest e cujo corpo permaneceu por muitos anos em uma pequena caverna próxima ao caminho principal usado pelos escaladores rumo ao cume. Ele recebeu seu nome por causa das botas verdes fluorescentes que usava, visíveis para todos que passavam pelo local. Acredita-se que o corpo pertence a Tseyong Payor, um alpinista indiano que morreu em 1996 durante uma grande tempestade que também vitimou outros escaladores. Desde então, o corpo de Green Boots tornou-se um marco sombrio da trilha, servindo tanto como ponto de referência quanto lembrança dos perigos extremos do Everest. Nos anos seguintes, o corpo foi parcialmente deslocado ou coberto por equipes de resgate, mas sua identidade e seu destino exato continuam sendo objeto de mistério e respeito entre os alpinistas.
O menino na caixa é um nome dado a uma vítima de assassinato não identificada encontrada em 1957 na Filadélfia, Estados Unidos. O corpo de um garoto de cerca de 4 a 6 anos de idade foi descoberto dentro de uma caixa de papelão, nu e com sinais de espancamento. Por décadas, o caso ficou sem solução e o menino foi chamado de The American's Unknown Child, ou em português, a criança desconhecida da América. Muitas teorias surgiram como se ele teria sido vítima de uma família adotiva abusiva, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada por muito tempo. Somente em 2022, por análise de DNA e genealogia forense, o menino foi finalmente identificado como Joseph August Zarelli. Apesar da descoberta da sua identidade, as circunstâncias exatas da sua morte e quem o matou continuam um mistério. O homem do Hospital Durban é um caso misterioso ocorrido na África do Sul que chamou a atenção pela estranheza das circunstâncias. Em 2019, funcionários do Hospital Eddington, em Durban, notaram um forte mau cheiro vindo do teto. Ao investigarem, descobriram o corpo de um homem em decomposição escondido entre as placas do forro. O mistério ficou ainda maior porque não havia sinais claros de como ele havia chegado lá. O acesso era difícil e perigoso. As autoridades suspeitaram que o homem pudesse ser um paciente desaparecido do hospital, já que um interno havia sumido dias antes, mas a identificação demorou por causa do estado avançado de decomposição. O caso levantou teorias sobre falhas de segurança, negligência e até possibilidades mais estranhas, mas nunca foi completamente explicado. O Paul Toaster foi uma figura misteriosa que durante mais de 70 anos prestou homenagens secretas ao escritor Edgar Allan Poe. Todos os anos, no aniversário de nascimento de Poe, que é 19 de janeiro, um homem vestido de preto aparecia discretamente no cemitério de Baltimore, onde o autor está enterrado, para deixar 3 rosas vermelhas e uma garrafa de conhaque sobre o seu túmulo. A tradição começou por volta da década de 1930 e continuou até 2009, quando o visitante parou de aparecer. Ninguém jamais descobriu sua identidade. Acredita-se que se possa ser mais de uma pessoa, talvez um pai e depois seu filho. O gesto se tornou uma lenda literária e um dos maiores mistérios envolvendo fãs de escritores, simbolizando devoção, respeito e o enigma em torno da vida e morte de Edgar Allan Poe. Monsieur Shoshané foi um misterioso sábio judeu que viveu entre cerca de 1895 e 1968. Ninguém sabe ao certo seu nome verdadeiro, origem ou formação. Ele escondia tudo sobre si. Apesar de viver como um andarilho, com uma aparência descuidada e sem bens, ele é considerado como um gênio. Dominava Talmud, filosofia, matemática, ciências e várias línguas. Ele foi mestre de grandes pensadores como Elie Wiesel e Emmanuel Levinas, que o descreveram como um homem de inteligência extraordinária. Shoshané viveu em países como França, Israel e Uruguai, onde morreu e foi enterrado. Sua lápide, paga por Wiesel, diz sua origem e sua vida permanecem seladas em enigma. Até hoje, sua identidade real e seus escritos continuam a ser estudados, mantendo viva a aura de mistério em torno desse mestre enigmático. O Grave Robbing for Moron Guys é o apelido dado a um jovem que aparece em uma fita VHS misteriosa chamada Grave Robbing for Moron Guys, ou em português, roubando túmulos para idiotas, que circula na internet desde os anos de 1990. No início, um rapaz mascarado e de fala confusa explica de forma quase instrutiva como desenterrar cadáveres, falando sobre ferramentas, técnicas e o que fazer com os ossos. O tom é tão estranho que ficou difícil de saber se era uma encenação, uma brincadeira macabra ou algo real. A origem do vídeo, o nome do jovem e as circunstâncias da gravação nunca foram confirmadas. Alguns acreditam que foi feito como uma piada mórbida entre adolescentes. Outros pensam que o rapaz realmente estava envolvido em profanação de túmulos. Até hoje, a identidade do Grave Robbing for Moron Guys permanece desconhecida.
Então é isso, gente. Esse é o vídeo, esse é a camada 3 do iceberg das pessoas misteriosas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Particularmente foi a camada que eu mais me diverti de fazer. Em breve eu farei a camada 4, a 5 e a 6. Né? E é isso, gente. Desculpa mais uma vez se caso eu tenha falado alguma coisa errada, ter soltado alguma desinformação, algo que eu não me lembrava de ter colocado no roteiro. Mas qualquer coisa é só vocês mandarem nos comentários e me corrigirem, tá? Os comentários estão abertos para isso, tá? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deem o like, ative o sininho e acesse minhas redes sociais, tá bom, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e falou!